No ano de 1882, esse tiozão aqui, com esse bigodão responsa, no auge de seus 24 anos, conseguiu equalizar em percentuais equilibrados carbono e manganês, assistidos por uma determinada temperatura, até obter uma liga metálica com propriedades mecânicas espetaculares, que até os dias atuais salva nossa vida na mineração. Assim surgiu o maravilhoso aço Radfield, ou mais popularmente conhecido, aço manganês. Quer saber mais? Então, bora britar! Salve, salve, amigos mineradores! Tudo bem com vocês? Então, Sir Robert Abbott Radfield, metalurgista e empresário no ramo de aços fundidos em Sheffield, na Inglaterra, não só criou o aço que leva o seu sobrenome, aço Radfield, assim também criou o aço silício, muito conhecido em aplicações elétricas, em transformadores e aços de lâmina fina. Seus estudos foram baseados no equilíbrio do percentual de carbono e manganês, até obter um aço com boa tenacidade e elevada resistência a impacto e abrasão. Levando em consideração que na época quase não se falava em aço ligado, foi uma revolução enorme no ramo da metalurgia. Radfield deixou mais de 200 artigos científicos publicados. Porém, assim como várias outras empresas no ramo metalúrgico da época, as empresas Radfield aplicaram a tecnologia na indústria da guerra, durante a Primeira Grande Guerra. Fato este fez com que estudos da patente de Radfield fosse difundida mundialmente por esse artifício, por se tratar de um aço de elevada resistência, que de certo modo não foi ruim para nós, mineradores, que utilizamos e muito este aço. Nós temos uma dívida de gratidão enorme com Sir Robert, esse gênio da metalurgia, que morreu em setembro de 1940, com 81 anos de idade. Muito obrigado, Sir Radfield, de coração. Já que falamos um pouco da história, agora vamos aprofundar mais sobre a metodologia desse maravilhoso aço. No nosso universo de mineração, esse aço é obtido através de processos de fundição, denominados pela norma ASTM A128, com variações de grau, com composição química básica variando entre 0,7 a 1,45% de carbono e de 11 a 15% de manganês. Hoje já se trabalha com variações mais elevadas de manganês, confiáveis até 18%, porém aplicadas em situações pré-estudadas, pois nem sempre a eficácia é proporcional ao teor de manganês. Muito se engana sobre isso. Outros elementos de liga também são aderidos na mistura, assim como molibdênio, níquel, cromo, dentre outros. Estes componentes influenciam, dentre as características, estabilidade da austenita, refinamento de grão, tenacidade, ductibilidade, dentre outras características mecânicas da liga. Tudo isso junto, controlado através de temperaturas devidamente assistidas, se obtém o tão famoso aço manganês. Então fica a pergunta: já que existe uma norma bem detalhada, tudo bem explicado, por que existe variação de performance dos meus componentes de desgaste entre meus fornecedores? Então, sabe quando a gente arrisca fazer um bolo para o café da tarde? Entra no YouTube, pega a melhor receita daquele bolão mais lindo, grandão, fofinho, faz tudo igualzinho. E na hora que sai do forno surge aquele bolinho murchão, miúdo. O que foi que eu errei? Assim acontece com manganês. Utilização de sucata contaminada, elementos de liga de má qualidade, impureza na panela, temperatura com baixo controle durante a fusão, isso é extremamente importante. Principalmente tratamento térmico mal executado. Daí, ao invés de surgir aquela peçona maravilhosa, surge aquela peça tristona, mal acabada, que você fica até desanimado de montar. E com certeza não vai obter o mesmo rendimento da peça bem feita. Agora, tecnicamente falando, por que o manganês tem essas características tão peculiares? No processo de fusão do aço, durante o aquecimento e resfriamento da liga, ela passa por algumas fases. Na primeira fase, a alfa, que ocorre até aproximadamente 768 graus Celsius, a estrutura alotrópica, ou seja, sua ligação metálica, está na forma CCC, cúbica de corpo centrado, onde ele está magnético. Acima dessa temperatura, até atingir aproximadamente 1398 graus Celsius, sua estrutura está na forma CFC, cúbica de face centrada, onde ela se torna não magnética. Esta fase é a nossa zona de estudo, pois a liga Radfield mantém o aço mesmo após o resfriamento nesse estágio austenítico,
o tornando tenaz, a grosso modo difícil de quebrar, dúctil, ou seja, ele é resistente a uma deformação até se romper, e com uma característica muito bacana, que é a capacidade de encroamento, ou chamado de mácula. Antes do tratamento térmico, chamado de solubilização, os grãos da ligação alotrópica são rodeados de carboneto, assim como nos seus núcleos. Situação essa que torna o aço muito quebradiço. Daí o processo de aquecimento controlado e resfriamento rápido dissolve esses carbonetos, fazendo com que o aço se torne ideal para a utilização. Sua taxa de alongamento praticamente triplica após o tratamento térmico. Durante o processo de fusão do aço, sua temperatura tem que ser extremamente controlada, pois a elevação exagerada dessa temperatura faz com que os grãos do manganês aumentem de tamanho. A fusão vai ocorrer normalmente, o tratamento vai ocorrer, porém essa peça, quando aplicada, vai desgastar prematuramente. É isso que ocorre, como eu disse, na variação de fornecedores. Já durante o tratamento térmico, esse resfriamento, que deveria ocorrer de forma rápida, ocorre de forma um pouco mais lenta. Aqueles carbonetos que deveriam ser dissolvidos em volta do grão e no núcleo retornam para sua posição original, fazendo com que o manganês se torne quebradiço. Fato este que, às vezes, na mineração, uma peça quebra prematuramente. O manganês possui alguma característica não muito boas. Quem utiliza no dia a dia sabe muito bem o que eu vou falar. Uma delas é a soldabilidade e o corte de maçarico, que trataremos em outro vídeo posteriormente. Outra dificuldade é a usinabilidade, pois, como falamos, o Redfield é muito duro, dificultando este processo. Bora para alguns questionamentos. É bom pedir placa de manganês ou trilho de manganês onde tem pouco impacto e muito atrito? Não. Existem ligas muito mais indicadas para essa aplicação, pois o aço manganês, antes do encroamento, possui em média 200 HB de dureza, que não é muito alto, não sendo indicado para atrito. Percebi que o excesso de finos no meu britador acentua o desgaste das minhas peças. Por quê? Basta imaginar que as partículas finas cobrem uma área maior em proporção quadrada, aumentando o atrito no componente de desgaste. Essas partículas trabalham como se fossem lixa nesse componente. Surge outra pergunta. Mas minha peça não estava encruada? Sim, a sua peça estava encruada. O que é encruamento? Vamos aprofundar um pouco nesse assunto. O manganês consegue estabilizar em temperatura ambiente aquela situação CFC, cúbica de face centrada. Quando ele sofre impacto durante o processo de trabalho, ele consegue se adensar em camadas finas, chegando a atingir 580 HB de dureza. Este material que entra na sua máquina e começa a lixar a sua peça, retira muito rapidamente essas camadas. Então, nesse intervalo de encruamento e lixamento, acontece o desgaste mais rápido quando você alimenta a sua máquina com excesso de fino. Vamos a outro questionamento. Já percebi que em época de chuva, meus componentes de desgaste gastam um pouco mais rápido. É verdade? Sim, infelizmente é verdade. Essa polpa, formada por material fino e água, tem um poder de lixamento muito maior, acentuando o desgaste do seu componente. Então, mesmo não sendo época de chuva, deve observar bem a quantidade de água que pulverizamos em cima da nossa câmara de britagem. Infelizmente, quem utiliza via úmida convive com este problema constantemente. Quando devo usar manganês com teores mais elevados? Então, esse é um tema um pouco mais específico para cada caso. Demanda um estudo mais detalhado de causa, pois a princípio, manganês de 16 a 18%, segundo literatura, são para peças com peso um pouco mais elevado. Já se fala em supermanganês, 23, 25% de teor, porém demanda um estudo detalhado. Outro questionamento. A adição de componentes como nióbio melhoram significativamente meu componente de desgaste? Depende da aplicação. A princípio, o custo-benefício ainda não favorece, e os estudos de liga ainda estão em evolução. É difícil de se falar como que afeta, ou como que melhora, ou se ainda compensa. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não quis aprofundar tanto tecnicamente para não ficar cansativo. Se tiver alguma dúvida ou pergunta, deixe aqui nos comentários. Como havia falado no vídeo anterior, trarei aqui um especialista do assunto para debatermos o que foi falado neste vídeo. Deixe seu like para aumentar o alcance, compartilhe com amigos. Bora britar!